terceira idade, que negócio é esse? E a segunda coisa é o motor daquele carrinho, né? Aquele motor daquele carrinho foi bênção também, então foi muito engraçado. Deus abençoe toda a equipe aí da mídia aí, vocês estão de parabéns e que vocês só tenham a melhorar se Deus quiser, amém? Receba aí a minha gratidão e a minha felicidade em ver aqueles vídeos. Mas vamos à palavra do Senhor. É uma palavra bem conhecida mesmo, talvez eu acho que é a mais conhecida de todo mundo. É apenas um versículo em João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma salva de palmas por esta palavra. Essa é uma palavra que eu poderia, neste momento, fechar a Bíblia, me assentar e ir embora. Porque essa palavra é tão tremenda que ela já diz tudo o que ela explica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero apenas citar, aleluia, 3 frases deste versículo, da parte A, que diz: porque Deus amou o mundo. São 4. Porque Deus amou o mundo. Aleluia. E eu quero dizer para vocês nessa noite sobre as 3 dimensões do amor de Deus. Há 3 dimensões desse amor sublime, aleluia, que escapa do nosso conhecimento e nosso entendimento. O amor, o qual que foi, eu quero, a palavra desse mês, pastor Robson, todos os pastores, pregadores que vieram, parece que tirou um pouco a mão do chicote, porque está vindo uma palavra mais calma, mais brena, e eu senti isso. Então não é nós que escolhemos a palavra, é Deus que escolhe e nos dá a direção. E por isso, aleluia, eu me senti mais tranquilo sobre essa palavra. Não vai ser diferente, vai ser uma palavra mais tranquila, mais brena. Tentar, aleluia, dizer essa palavra num tom mais suave. Vou ver se eu consigo, mais devagar. Porque toda vez que eu venho pregar, uma Sara diz: devagar, fala mais devagar, respira antes de falar. Mas eu não consigo, é o meu jeito assim, né, de às vezes acelerar, e por isso eu erro muitas palavras, mas assim vamos. Então, aleluia, Deus tem falado nesse mês de novembro, usou a pastora missionária para falar que Deus, aleluia, mesmo com os pecadores, Deus estava na casa, Ele não ia tirar a presença dele jamais. Usou o nosso pastor Robson semana passada e disse que o amor de Deus é tão tremendo que ele para em um lugar onde tem um jovem endemoniado, possesso por legiões de demônio, e ali, aleluia, aquele jovem é mudado pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E também a nossa irmã Luciene, que não está aqui nesta noite, pregou tremendamente na sexta-feira, falando, aleluia, daquele homem cego que estava no meio de uma multidão gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o ouvido, aleluia, do Senhor escutou aquele coração no meio daquele tumulto, no meio daquela multidão, e parou para dar aquilo que aquele cego mendigo o precisava. E eu fiquei depois, aleluia, pensando na nossa irmã Luciene, como ela prega, né, pastor? Uma voz bem calma, bem tranquila, bem amorosa. Eu queria que ela estivesse aqui, porque do jeito que ela pregou, do jeito que ela ministrou, aquela voz parecia que estava acariciando a minha alma, o meu coração. Eu não consigo ver aquela irmã brava, eu não consigo. Do jeito que ela pregou aqui, eu não consigo. Aleluia. E talvez eu fiquei imaginando ela pregando essa palavra sobre o amor, e eu disse: oh Deus, eu podia pregar assim que nem ela, né? Bem calmo, bem tranquilo, mas Deus deu para cada um de um jeito. Então esse amor, o qual nos alcançou, ele começa antes do mundo existir.
Antes do mundo existir, imagine eu na minha conjectura, no meu modo de pensar, que estava ali, aleluia, Deus, Jesus, o Espírito Santo, conversando entre eles, dizendo: olha, vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E ali, aleluia, vamos fazer o homem, vamos colocar ele num jardim, aonde não haverá mal, onde não haverá nada, vamos colocar ele ali. E porventura eles dizem: mas nós sabemos que ele vai ser contaminado, ele e a mulher. Então nós temos que arrancar ele de lá e colocar em outro mundo, onde todos vão ser destituídos da nossa glória, destituídos da nossa presença. Vamos colocar ele no mundo. E o que vamos fazer para recuperar? O que vamos fazer para tirar este mal, para tirar este pecado da vida dele? Nós teremos que sacrificar ovelhas, mas não vai adiantar, porque não vai ser pago todo o sacrifício, não vai conseguir apagar essa dívida. E eu prometi que da semente da mulher ia nascer um, aleluia, que não ia ser corrompido com essa carne, com o mal deste mundo. Então Deus olha para Jesus e disse: vai ser você, meu filho. E Jesus olha para Deus e disse: amém. E Deus olha para Jesus e disse: você vai sofrer, aleluia, você vai ser humilhado, você vai ser chicoteado, você levará uma cruz pesada, você levará o pecado do mundo nas suas costas, mas é preciso fazer isso. Esse amor é tão grande que um pai dá o seu filho, e o melhor do seu filho ainda aceita essa missão. Na primeira vez coloca um homem, aleluia, puro, em um lugar puro, para ser, aleluia, para ficar ali na pureza, como Deus queria. Mas dessa vez, o homem, aleluia, como pecou junto com a mulher, foi expulso. Agora estamos num mundo corrompido. Então ele lança um homem puro em um mundo corrompido, que é Jesus Cristo, para que ele possa pagar um grande preço por mim e por você. E este amor, aleluia, foi alcançado, foi derramado através de sangue lá na cruz. E passou gerações, décadas, milênios, e chegou a mim e a você. Então antes, aleluia, da fundação do mundo, já tinha um amor por mim e por você. É um amor o qual que nós não conseguimos conhecer. É diferente de um amor de um pai para com o filho, ou de uma mãe para com o seu filho. É diferente de irmãos. É um amor diferente de um casal, embora uns faz juras de amor à vida eterna, mas é diferente. É um amor que não está na nossa mente, não conseguimos entender. E Deus, aleluia, fala sobre este amor em João capítulo 3, versículo 16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que nenhum de nós viemos perecer. E a primeira, aleluia, coisa, a primeira dimensão desse amor de Deus é um amor que transforma. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez. Aleluia. É um amor que transforma. A partir do momento em que nós aceitamos este amor, tudo agora da nossa vida se torna novo. O velho homem, aleluia, o velho homem que era corrompido, o velho homem carnal, agora se torna uma nova criatura. Coisas que eu queria fazer de minha natureza, agora eu não faço mais. Coisas que eu fazia que envergonhavam o nosso Senhor, que era contra a Bíblia, agora eu não faço mais, porque agora eu sou uma nova criatura. É um amor que transforma a vida nossa. É um amor que melhora cada um de nós, porque todos nós éramos ruins, todos nós ali tínhamos e temos defeito, mas dia após dia, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos melhorando, nós vamos, aleluia, sendo transformados dia após dia. Não é porque, aleluia, você é melhor ou porque eu sou melhor, não, porque
porque nós deixamos esse amor invadir em nossas vidas, e nós, aleluia, se afastamos daquilo que é ruim, se afastamos, aleluia, daquilo que nos afastávamos de Deus, se afastamos daquilo que nos afastávamos de Deus, e agora chegamos cada vez mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. É através deste amor, aleluia, que Ele nos mostrou que é capaz de ser melhorado, que é capaz de vencer todos os convites do inimigo aqui neste mundo. Porque Jesus, aleluia, Ele foi, glória a Deus, tentado na hora da fome. Ele foi tentado a ter tudo, aleluia, que era desse mundo, mas para tudo Ele disse não, aleluia. Talvez coisas que corrompem o homem é o dinheiro, é a fama, e Jesus, tudo que veio para Ele disse não, aleluia. Então é capaz de vencer todas essas tentações, é capaz de vencer, aleluia, tudo o que vem contra nós para nos tentar derrubar e afastar desse amor de Deus, aleluia. E em Efésios capítulo 2, do 1 ao 6, Efésios 2, do 1 ao 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, e juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. No versículo 4, glória a Deus, ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que Ele nos amou, transformado pelo amor dele. Não tem outra justificativa, glória a Deus. Não tem outro, aleluia, palavra melhor pela essa transformação. Não foi, aleluia, porque nós gostamos de estar aqui, não, mas foi pelo amor que nos alcançou numa hora difícil, que nos alcançou aonde ninguém dava nada por nós, que nos alcançou em um momento, aleluia, que estávamos jogados na sarjeta espiritualmente. Esse amor chegou a mim e chegou a você, porque Deus, Ele é fiel e verdadeiro, aleluia. E agora nós somos transformados por esse amor divino e pela tua graça e pela tua misericórdia, aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas por esse amor transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, louvado o nome do Senhor. E a segunda coisa é o amor que corrige e disciplina, aleluia. Deus nos ama tanto, mas não é um amor cego, não é um amor que passa um pano para as coisas erradas, não é um amor que aceita as coisas erradas, não. Ele nos ama tanto que Ele nos corrige, nos disciplina e nos castiga. Hebreus 12, aleluia, do 1 ao 11. Glória a Deus, deixa eu ver se aqui eu consigo enxergar melhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo,
para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezais a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o quê? E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho, por que filho há a quem o Pai... Peraí, vou começar de novo. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, por que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigem, e nos os reverenciamos, e não nos sujeitaremos a muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigem como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça e nos exercitados por ela. Aleluia, glória a Deus. Pode deixar no 11, aleluia, que aqui na versão está escrito: nenhuma disciplina aparece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nós que por ela tem sido exercitados. Nenhuma correção é boa. Quem é feliz por ser corrigido? Quem é feliz por ser castigado? Quem é feliz por ser disciplinado? Ninguém. Ninguém. Quando um pai ou uma mãe pega o seu filho e o castiga, naquele momento o filho sai revolto. Aleluia. Talvez ele pergunte: por que meu pai fez isso? Por que minha mãe fez isso? Ele poderia ter feito outra coisa, mas justo isso que eu gosto? Mas por quê? Mas depois, quando ele começa a pensar naquilo que ele fez, talvez, aleluia, mas eu merecia, né? Eu merecia isso. Eu me lembro que quando eu era moleque, a perto de casa, eu moro lá perto da represa, e toda vez eu juntava um monte de moleque para ir para a represa e eu ia. De repente você escutava: fulano morreu na represa afogado, ciclano morreu na represa afogado. E eu, inocente, porque eu era inocente, irmão, pense no menino burro. Chegava em casa, ia tomar banho, a cueca toda amarela, irmão, com barro da represa. Minha mãe já olhava assim e falava: você foi para a represa, né? Eu: não, mãe, fui não. Você foi, ó. Surra, meu. E no outro dia, onde é que eu estava? Na represa. No outro dia era o quê? Mas depois eu comecei a fazer o quê? E sem cueca. E levava para São. Aí depois eu ia sem cueca, só de short. Mas eu não sei como, acho que alguém falava, algum vizinho falava, e era surra, meu. O olho vermelho, sério, era surra. E na verdade quase eu morri uma vez afogado. Se não fosse um amigo nosso, o José, que tivesse me salvado, eu já não estaria aqui. Mas era plano de Deus. Mas por quê? Porque os nossos pais sabem o que é bom para nós. Eles não castigam, não querendo castigar, mas com dor no coração. Eles não castigam, aleluia, querendo que nós aprendêssemos, aleluia, a não fazer aquilo. Assim é Deus em nossas vidas. Há momentos que nós não sabemos por que nós estamos passando por algumas coisas, ou por alguns perigos, ou por algumas necessidades. Talvez Deus está, aleluia, nos disciplinando por alguma coisa que nós fizemos, ou por alguma coisa que há de vir. Então no momento parece ser triste, nós está passando por privações, ou nós está passando por aquele perigo, por necessidades, aleluia, por doença, ou por qualquer outra coisa, e nós, aleluia, no nosso interior dizemos: esse Deus é um Deus mau, por que Ele faz isso comigo? Mas de repente, quando nós
começamos a pensar no amor de Deus em nossas vidas, aí nós falamos assim: eu merecia mais, porque isso não é nada, portanto que eu deveria, pela justiça de Deus, isso não é nada, aleluia, porque eu merecia. Porque Deus, Ele nos ensina, nos castiga por causa do amor, porque Ele nos ama. Ele não quer, aleluia, que nós perecemos. Ele não quer que nós no meio do caminho desviamos. Ele não quer que nós no meio do caminho paramos. Então é por isso, aleluia, que Ele tenta nos ensinar com essa disciplina. Provérbios, aleluia, 3, 11, 12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o seu filho a quem quer bem. Aleluia. O seu amor não impede dele nos castigar. Não, como eu falei, não é um amor cego, não é um amor que aceita tudo. Por isso, aleluia, nós temos a prova de Davi. Glória a Deus. Davi, o homem que era segundo ao coração de Deus. Davi, um homem que fazia tudo que o Senhor mandava. Mas Davi escorregou, esqueceu, aleluia, das leis de Deus, esqueceu o que Deus falava para ele, para não cobiçar a mulher do próximo. E Samuel, aleluia, capítulo 12, segundo Samuel, capítulo 12, a Bíblia relata que Davi, depois de ter pecado, e começa, aleluia, a Natã foi enviado para o Senhor a conversar com Davi. E Davi começa a contar uma história que está todo, ali no capítulo 12, é 6:12, é 12, segundo Samuel capítulo 12, do 1 ao 15, segundo Samuel capítulo 12, aleluia, do 1 ao 15, isso, vamos ler, que é melhor ler, né? E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a ele e a Davi, disse-lhe: havia em uma cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido como ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu corpo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante o que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Julgar os outros é fácil, né? Mas julgar a si mesmo é difícil. E disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. A resposta de Natã: e pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Aí ainda é o Davi, quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, agora a resposta de Deus, usando Natã para falar com Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. E Deus dizendo: olha, se ainda para você não bastasse, eu te daria mais, é só você me pedir. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a eles mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará, agora o castigo de Deus a Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que
suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e os darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou ao teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem também ao filho que te nasceu, certamente morrerá. Quer dizer, aleluia, Davi pecou, Davi errou, mas Deus veio com um castigo. Ele pediu perdão ao Senhor, ele disse: olha, certamente, aleluia, você pediu perdão, tudo bem, Deus já te perdoou, você não morrerá, mas você vai passar por esse castigo. É o amor de Deus. Graças a Deus. É um amor, aleluia, que não fecha os olhos. Olha, Davi, você fez tudo no oculto, você fez tudo no escondido, mas agora todo o povo, todo Israel vai ver o que você fez, e a sua casa será contra você, suas mulheres, aleluia, sairão com outros, e você não será abençoado por causa disso. Contra o seu pecado você está perdoado, mas você será castigado. Agora você acha que Davi, o homem segundo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, desobedeceu ao Senhor, aleluia, foi castigado pelo Senhor? Você acha que a mesma justiça do Senhor não será para comigo? O que você acha? Não será para com você? Se Adão e Eva desobedeceu ao Senhor, foi expulso do paraíso, você acha que se eu desobedecer a Deus, eu vou entrar no céu? Aleluia. Se Caim ofereceu um sacrifício do Senhor de qualquer maneira, você acha, e Deus não aceitou, você acha que Deus aceita eu fazer a obra de qualquer jeito? É o amor de Deus e a sua justiça. Se, aleluia, Moisés, quando foi pedido para ele: olha, toca na pedra para sair água, ele não tocou, bateu na pedra, e ele não pôde entrar na terra de Canaã, que tanto ele lutou. Você acha que se eu não der ouvido às coisas de Deus, fazendo o que ele quer, você acha, aleluia, com a mesma justiça que ele julgou esses homens, aleluia, que estavam lado a lado com ele, você acha que comigo e com você vai ser diferente? É, Deus. Aleluia. É o amor dele, meu querido, é o amor, aleluia, dele, mas o amor dele também nos castiga, nos repreende e nos ensina. Ele fala conosco nesta noite, para que nós não possamos errar, para que nós possamos entender que o amor de Deus, aleluia, está sobre nós. É a dimensão deste amor, aleluia. Há muitos por aí que estão dizendo: não, mas Deus aceita tudo. Não, não aceita. Mas Deus me aceita como eu sou. Deus pode até te aceitar como você é, mas você não pode permanecer como você é, porque, como eu já disse, você é uma nova criatura. Você tem que mudar dia após dia. Aleluia. É o amor de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Isso porque eu falei que a pregação ia ser mais light, né? Mas é esse amor. Eu não posso fugir, aleluia, desse amor, da correção do Senhor, porque quem ama corrige, quem ama cuida, quem ama, aleluia, castiga, para que possa ter um fim certo. Agora imagine você, faça um desafio com você mesmo, coloca você na frente do espelho, você sendo Deus, e aquele que está na frente do espelho, você julgando ele. Você ia olhar para ele e ia dizer assim: é, rapaz, você é até bonitinho, né? Eu sendo Deus olhando para frente do espelho, você é até bonitinho, mas você é terrível, hein? Eu falo para você fazer isso, você faz aquilo. Eu falo para você ir para frente, você vai para trás. Eu falo para você ficar parado, você quer andar. Rapaz, desse jeito não vai. Não seja justo com você mesmo. É só você. Aleluia, você sendo Deus, em vez de você julgar Ciclano e Fulano, julga você mesmo.
tira a graça de Deus, tira o amor de Deus, aleluia, só justiça. Olha para você mesmo e começa a julgar. Será que eu e você teremos acesso ao céu? Mas, aleluia, colocando a graça, colocando o amor de Deus, aleluia, tudo muda. Aí entra a terceira dimensão, aleluia, o amor de Deus que nos salva. Aleluia, glória a Deus. Volta lá no João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante dessa fase é que Deus amou o mundo. Deus, ele não disse: olha, eu vou amar só os bonitinhos, e não só eu estaria no céu. Deus não falou: olha, eu vou amar só os branquinhos, só os pretinhos, não. Deus não falou: eu vou amar só os pastores, eu vou amar só os levitas, não. Eu vou amar só a igreja, não. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo engloba todos. Aleluia. O amor de Deus não é diferente para mim com aquele que está lá fora. O amor de Deus não é diferente para mim com uma mulher que vende o seu corpo, ou com um homem que tira a vida das outras pessoas, ou com aquele que rouba, não. O amor de Deus para conosco não é diferente, aleluia, para esses, mas a diferença não é o amor de Deus para comigo, mas é o meu amor para com Deus, é a minha fé, é a minha crença, aleluia, para com Deus. E nisso, aleluia, a Bíblia diz que estava 3 homens na cruz. Um era Jesus, do lado direito era um ladrão, do outro lado, outro ladrão. Um deles aceitou o amor do Senhor. O amor de Deus, aleluia, estava para aqueles todos, mas um aceitou e o outro negou. A diferença do amor de Deus não é de Deus para conosco, mas é de nós para com Deus. E é esse amor, aleluia, que nos salva. É essa graça, é esse amor, aleluia, que nos ensina, que nos transforma, que nos muda dia após dia. Sem essa graça, sem esse amor, nós não seremos nada. Nós estaremos caminhando, aleluia, para o inferno, sem julgamento nenhum, mas com essa graça e esse amor que nos, aleluia, vivificou nele, aleluia, mediante a cruz, que ele derramou o teu sangue, pagou um alto preço para mim e por você. É por esse amor que aqui nós estamos, é por esse amor, aleluia, que nós cantamos, é por esse amor que nós estamos de pé, é por esse amor que nós estamos vivos, é por esse amor que todos os dias nós levantamos e dizemos: Deus, obrigado, porque o teu amor é maior que a tua justiça. Então que cada dia que passa você possa viver este amor de Deus em sua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Oh Jesus, obrigado.